Olá, moçada. Hoje a gente vai falar sobre bridão e freio. Eu tenho um vídeo desse na internet mais antigo, chegou a ter mais de 100 mil visualizações assim rápido, mas eu gravei no campo, não tinha tanto material assim, e aí eu vim aqui na loja do parceiro, no Armazém Country, porque tem muita variedade de embocadura aqui, onde ia favorecer eu falar dessas embocaduras e ter mais facilidade em mostrar, considerando a quantidade de modelos que nós temos aqui. Então vamos lá. Vão ser uma série de vídeos, eu vou estar sempre marcando aí para que vocês possam ver os outros. Não vou fazer tudo num vídeo só não, porque fica muito comprido. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que a gente tem que pensar é de quando é que essas peças, desde quando elas existem. Bom, existem registros de peças muito parecidas com os bridões de hoje, registro dessas peças na época do general Xenofontes, por exemplo. Isso foi antes de Cristo. Então são peças assim milenares. Os primeiros registros de peças parecidas foram dos bridões, e com o tempo, logo depois, começou a aparecer as embocaduras que mostravam para a gente que existia uma situação parecida a uma alavanca, mais próximas dos nossos freios de hoje. Então, primeiro vieram os bridões, depois vieram os freios. E vamos lá. Os bridões foram elaborados para que você pudesse corrigir e ensinar cavalo. Nenhuma outra peça tem mais eficiência do que essa para isso. Por quê? É simples, porque ela deixa muito claro para o cavalo o que você quer com ele. Pelo simples motivo de ser de efeito direto. Ela vai direto para onde você quer que ela vá. Então, quando a gente vai corrigir, quando vai ensinar algo para o cavalo, é importante que tudo fique extremamente claro para ele o que nós queremos. Então, imaginem observe esse bocal, essa parte do bocal fica no vão da boca do cavalo, em cima tem um palato, embaixo tem a língua. Então, a gente imagina que só essa parte que está no meu dedo vai ficar encostada nas barras do cavalo. Quando a gente puxa isso para trás, isso vem diretamente para trás. Quando a gente puxa isso para o lado, vai diretamente para um lado. Quando eu puxo essa peça para cima, esse bocal vai diretamente para cima. Então, por isso que ela é eficiente. Ela deixa muito claro para o cavalo o que a gente quer com ele. Algumas pessoas iniciam seus cavalos com algum tipo de focinheira, um side pull, um Hekmore, mas a maioria passa pelo bridão também. Bom, mas a grande parte dos grandes treinadores de cavalo iniciam seus cavalos com bridão. Ela é muito eficiente para ensinar e para corrigir. Depois nós vamos voltar nela para falar mais. Em relação aos freios, essa peça, considerando o bridão, é um pouco mais nova, daquela época também, mas um pouco mais nova. E ela não foi feita, ela não tem muita eficiência nem para ensinar e nem para corrigir. Porque ela não é de efeito direto. Ela tem um efeito que a gente chama no meio equestre de efeito de alavanca, também conhecido como efeito contrário. Por exemplo, se eu levanto essa ponta da alavanca, essa outra baixa, já aciona, já põe uma pressão na nuca e esse bocal já vai de encontro às barras do cavalo. Além de exercer uma pressão na nuca, coisa que o bridão não faz, e desse bocal ir de encontro às barras do cavalo, além disso, esse movimento da alavanca ainda empurra a barbela para entrar em contato com o cavalo. Então a gente imagina um bocal que está acionando para baixo, essa barbela começa a empurrar para cima, a gente vai falar dela depois. Então é um efeito que é conhecido como efeito contrário, efeito de alavanca. Para qualquer lado que eu puxar esse freio, imagina essa parte que está encostada no meu dedo, qualquer movimento que eu fizer,
antes dela ir para o lado que eu quero, ela vai de encontro às barras. Nós temos uma pressão na nuca e uma pressão nas barras, só depois ela vai para o lado direito. Eu puxo para o lado esquerdo, ela tem uma pressão na nuca e nas barras, só depois vir para o lado esquerdo. Se eu puxo essa peça para trás, parar o cavalo, vai ter uma ação na nuca, nas barras, só depois eu vou acionar esse pedido para trás. Então essa peça não faz nenhum movimento sem ir de encontro, sem botar uma pressão na nuca e sem ir de encontro às barras do cavalo. Coisa que não acontece com o bridão. O bridão é muito claro, é muito simples, é muito fácil trabalhar com ele, porque ele não exerce pressão em lugar nenhum, a não ser aquele lugar que você queira. Bom, então tá aqui uma diferença grande. Nós temos o bridão que vai para onde a gente quer e temos o freio, que antes de ir para onde a gente quer, ele exerce uma pressão na nuca e nas barras do cavalo. Então é uma diferença muito grande. Se eu puxar isso aqui 1000 vezes para trás, ele vem 1000 vezes para trás. E não necessariamente ele encosta nas barras do cavalo. Se eu puxar isso 1000 vezes para trás, ele vai 1000 vezes, ele vai acionar uma pressão na nuca e vai ir de encontro às barras do cavalo. Então é uma diferença muito grande dessa peça para essa. Bom, e aí vocês me perguntam, para que o freio foi elaborado? Ele foi elaborado para que a gente tivesse tipo uma direção hidráulica no cavalo. Mas isso é uma vez que o cavalo já sabe sair da pressão da rédea, já sabe sair da pressão da perna, já sabe fazer um punhado de coisa. Aí se eu quiser botar um freio desse, mas isso é uma história para outro vídeo. Então nesse a gente só quer falar da diferença entre o efeito direto e o efeito de alavanca, ok? Agora, vocês já conhecem a diferença dos dois efeitos. Como é que a gente vai identificar o bridão e identificar o freio? Como é que eu sei que uma peça é freio e outra peça é bridão? O efeito é direto ou é efeito de alavanca? Nós vamos identificar da seguinte maneira. Não é o bocal que determina o efeito da peça. O bocal vai determinar outras coisas que a gente vai estar falando logo adiante aí. Então o bocal, tanto o freio como o bridão, pode ter um bocal articulado ou não. Tanto o freio como o bridão pode ter um bocal inteiriço ou não. E o que vai definir o efeito dessa peça é aonde a rédea sai. O bocal vai nos mostrar outras coisas que a gente vai estar falando logo depois. Então, para a gente saber se o efeito é direto ou se é efeito de alavanca, a gente vai olhar aonde essa rédea sai. Para ser efeito direto, essa rédea tem que sair exatamente na direção do bocal. O bocal está aqui, a rédea sai aqui. Se eu botar essa rédea aqui e puxar, ela vai escorregar até ficar na direção do bocal. Então isso é um bridão, é efeito direto. Nós temos aqui outra peça que tem um bocal inteiriço. Eu tenho a rédea que sai aqui na direção do bocal? Não, eu tenho uma rédea que sai abaixo do bocal, então isso é um freio. Vamos ver outras peças aqui. Eu tenho aqui essa outra peça. Eu olho, tem a saída de rédea aqui? Não tem. A rédea sai aqui, abaixo do bocal, então isso é um freio. Nós temos um bocal que sai nessa direção, a rédea sai um pouco abaixo, então isso é um freio. Nós temos aqui uma peça interessante. O bocal está aqui. Se eu usar a rédea aqui, vai estar na direção do bocal, certo? Então ele vai ter o efeito direto. Se eu usar a rédea aqui, acima do bocal, ele passa a ter um efeito que muita gente chama de levantador, que é uma peça que realmente eu até hoje não compreendo para que ela teve que existir. A gente fala disso depois. E se eu colocar essa rédea aqui, abaixo do bocal, ela vai fazer o efeito da alavanca. Então se eu uso aqui, o efeito é direto, se eu uso aqui, o efeito é de alavanca. Nós temos aqui, a rédea sai aqui, é bridão, a rédea sai aqui, é bridão. Eu queria mostrar para vocês uma peça conjugada aqui, essa outra peça. Essa peça aqui é muito interessante que tem na loja. Se eu uso essa rédea aqui, eu vou ter o efeito direto, um bridão. Se eu uso essa rédea aqui, eu já tenho um efeito
suave de alavanca. Se eu uso a rédea aqui, o poder dessa alavanca aumenta, eu continuo tendo freio, só que mais poderoso. E se eu usar a rédea aqui, eu continuo tendo freio ainda mais poderoso. Então nós temos aqui uma peça conjugada que ela tem 8 saídas de rédea. Se eu uso aqui, o efeito é direto. Se eu uso aqui, já é o efeito, eu puxo direto, ela vem para onde eu quero. Se eu uso um pouco abaixo do bocal, faz o efeito da alavanca. Mais abaixo ainda o efeito da alavanca, o poder de força aumenta. E se eu uso mais abaixo, quanto maior a alavanca, maior é seu poder de força. Então nós temos aqui uma peça conjugada. A vantagem de gravar na loja, que tem muita coisa, que se faltar uma peça aqui, eu vou ali e pego agora. Então espera um pouquinho. Vou até mostrar o Vini aqui que... Vamos voltar lá. Voltar lá. Essa aqui dá. Nós temos essa peça que eu fui lá buscar, que ela é muito comum dentro do manga larga luxador. Alguns chamam aí, cada lugar tem um nome diferente. Muita gente chama essa peça de freio bridão. Mas ela não tem como ser freio e bridão. Ou ela é freio ou bridão. Se eu uso a rédea aqui, o efeito é direto, seria um bridão. Se eu uso a rédea aqui, seria o efeito da alavanca, o freio. Aí muita gente fala, e se eu conjugar, botar uma peça aqui e aqui, e puxar essa rédea no meio, ela não sairia nem no efeito direto, nem na alavanca, ela sairia aqui no meio. Como que a gente chamaria? Que efeito seria esse? Seria simplesmente, eu estaria eliminando um pouco o poder de força desse freio, a rédea saindo aqui. Se eu ponho uma peça aqui e essa rédea sai aqui no meio, eu enfraqueço o poder dessa alavanca. Então seria um freio um pouco mais suave. Para ser bridão, a rédea tem que sair exatamente na direção do bocal. Então se eu quiser pegar uma peça conjugada dessa, que é o termo correto, que ela serve tanto para uma situação como para outra, e conjugar ela aqui e sair uma rédea somente, seria ainda assim um freio. Essas peças aqui foram usadas na Europa antigamente, até hoje, né? É muito comum o uso de 4 rédeas, mas são 2 embocaduras que eles usam na boca, usam o freio e o bridão, e sabem usar isso com muita maestria. Então muitas vezes, para facilitar, quando essa peça foi elaborada, foi para isso, eu poder usar as 4 rédeas e movimentar freio e bridão quando eu quiser. Se eu posso estar só no bridão, usar o bridão liberando o freio, como eu posso pegar o freio e liberar o bridão, usando 4 rédeas. Então foi muito usada dos tempos para cá e acabou viralizando, né? Essa embocadura de 4 rédeas, e a gente também chama de embocadura composta, porque ela tem mais de uma função. Mas então vocês viram aí, para determinar se a peça é freio ou bridão, lembrar, para ser bridão, a rédea tem que sair exatamente na direção do bocal. Saiu abaixo do bocal, já faz o efeito da alavanca. Tem peças parecidas com essa aqui, embocaduras, que elas, a rédea sai quase que meio centímetro somente da direção do bocal. Mesmo assim, ela é um freio. Ela tem um poder de alavanca muito pequeno, muito suave, mas tem. Então é isso aí. Nós falamos aqui de quais são os 2 efeitos e vimos aqui de como identificar um efeito de outro. Lembrar que tem peças que têm várias saídas de rédea, e que o efeito a gente observa e identifica o efeito observando exatamente onde a rédea sai. E lembrar que tem peças, essa aqui tem 8 saídas de rédea, mas já vi peças com 10 saídas de rédea. Então nós vamos fechar essa parte aqui agora. No outro vídeo que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar falando das diferenças dos bridões e as diferenças dos freios entre eles, ok? Então
Até mais e vamos pro próximo logo logo.